E aí galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal aí. Hoje eu quero mostrar para vocês aí, ó, eu tô rodando o Windows 11, o 24H2, tá? Até eu deixei esse sistema aí nesse notebook, vocês podem ver que ele tá aqui em cima, ele vira tablet, né? Aqueles híbrido que giram, gira a tela. E vira tablet, dá para usar em cima da mesa e é touch, né? Ó, vocês podem ver que, ó, ele fica é touch. Então, uma coisa muito interessante que eu não usava nunca e eu gostaria de mostrar para vocês aí, uma ideia legal, é no Windows usar múltiplos desktops. Então, por exemplo, aqui eu nunca tinha usado o touch com múltiplos desktop, por incrível que pareça. Esse computador aqui tem 12 anos, eu acho. Eu tenho ele há uns 12 anos. Ele é muito bom, ele tem uma tela Full HD, touch, etc, né? É ainda da Sony, tá? E vocês podem ver que eu vou mostrar para vocês agora essa interação com touch e múltiplos desktop. Vocês podem ver se eu clicar aqui embaixo no botãozinho aqui, ó, ele aparece 3 desktops que eu configurei ali, né? Eu posso configurar mais, quantos eu quiser. Esse computadorzinho aqui, ele é um i5, já é mais antiguinho assim, e é um i5 de quarta geração, ainda daqueles de baixa voltagem, né? Então ele já dá uma engasgadinha às vezes assim. Então tem uma Intel HD 4400, se eu não me engano, é. Então ele, vou mostrar pra vocês aqui, ó, com 4 dedos é para você passar para o próximo desktop. Então aqui, ó, vamos ver se tomara que funcione. Eu pego aqui, ó, e boto os 4 dedos aqui. Às vezes ele de primeira, ele, ó, ali, ó. Tá vendo que ele vai passar, ó? Tá, ele dá uma engasgadinha, né? Deixa eu ver, ó. Ó, foi. Não tá 100%. Ó, agora pegou. Olha aí, ó. Então você pode estar trabalhando. Eu tinha configurado para mostrar todos os. Como é que se diz? Todas as janelas aqui em todos os desktops. Então, digamos que eu tenha 5 janelas aqui, duas num, duas no outro e um no outro. Quando eu clicar na janela, que nem aqui, ó, agora, se eu clicar nessa janela, ele vai vir para esse aqui, na verdade, porque a janela tá nesse aqui, tá? Mas vocês entenderam, né? Então, conforme o cara clica aqui no programa ali, ele leva para aba não, para o desktop que tá a janela. É assim que eu gosto de configurar. Mas aqui nesse computador e no Windows eu não costumo usar múltiplas janelas, múltiplos desktop, tá? Tô confundindo. No Mac até costumava usar. No sistema da Apple, né? Geralmente eu acabava usando 2, 3, assim. Mas isso depende de se eu estou usando só um computador. Se eu uso só um MacBook, aí eu acabo usando 2 desktop, sabe? Mas se eu estou usando 2 computadores, né? Então eu acabo usando só um mesmo e eu interajo entre os computadores com o mouse, né? No caso, eu tenho um programa que eu, na verdade, aqui, ó, esse mouse aqui, ó, vocês podem ver que tá esse mousezinho aí, ó. Esse mouse é de outro computador, ó, não é dele. Ele não tem mouse nesse computador. Então eu interajo com ele com outro mouse de outro dispositivo. Então eu tenho um mouse que eu controlo mais de um computador. Então essa é uma solução aí que até eu vou trazer para o canal. Agora eu estou mostrando para vocês aí que essa função assim do touch assim no Windows 11 tá muito lindo. Esse computador aqui eu vou trazer review para o canal aí mais para título de curiosidade, é mais antiguinho, mas ele é muito bonito. E ele é bem útil, assim, ele dá para fazer várias funções, inclusive até instalei um game aqui nele, eu vou mostrar num vídeo aí, rodando um game, e ele roda, eu cheguei a rodar FIFA 2019 nele, se eu não me engano, ou era o PES 2019, agora ficou a dúvida, mas eu já cheguei a rodar nele, claro que rodou meio que engasgando, mas se pegar em versões anteriores roda direitinho.
Isso que ele não tem placa de vídeo dedicada nem nada. Então, bah, eu achei a máquina é guerreira, assim, sabe? Então ela aguenta diversos games aí, né? Claro que mais simples assim. Eu, por exemplo, eu instalei um do Lego aí. Não sei se vocês já ouviram. Do Lego, eu vou mostrar até ele rodando depois, em outra oportunidade. Mas aqui eu queria mostrar isso aí, do touch, ó. Então você pode botar quantos desktop quiser. E hoje em dia já existem, né? Obviamente, dispositivos bem melhores, assim, mais modernos, que tem o touch e vai ser mais fluido ainda, né? Vai ser instantâneo. E inclusive até uma época aí eu não acabei não adquirindo um notebook desses híbrido com tela 4K, mas era lindo assim, ó. O negócio é, era assim, ó, perfeição, sabe? É igual o MacBook ali com tela top, né, Retina, essas coisas. É uma tela muito linda. Então, esse aqui é tela Full HD e é bonita, sabe? Mas não é perfeita, mas é muito bonita. É muito bom de usar nele. E aí esse notezinho híbrido que girava a tela, até vou mostrar alguns depois para vocês. Uh, a tela 4K lindo. Naquele aparelho lá, então, imagina usar o Windows 11. Então é isso que eu fico imaginando. Nessa época aqui, quando eu comprei esse computador, já faz mais de 10 anos, né? Na época era o Windows 8. Se eu não me engano, ele veio com 8.1. Ou ele veio com 8 e podia atualizar para o 8.1, algo assim. E nesse computadorzinho, eu já rodei até o Windows 7 nele, para vocês terem uma ideia. O Windows 7, 8, 10 e o 11, tá? E já rodei Linux, vários aqui, inclusive KDE. Até eu tava rodando esses tempos o Fedora 40, que é um dos últimos aí, né? Eu acho que é o último. E funciona muito bem. E já cheguei a botar Android nele na época também, sabe? Aquele Android x86. E ficou legalzinho, assim, sabe? Na época. Ele até me lembro que eu fiz o AnTuTu nele. Eu tenho outros canais no YouTube aí. E na época eu fiz vídeo dele. Até posso indicar lá os vídeos outra hora, hein? Do Android nele. E na época, como ele era bem mais potente que os celulares, fazia o AnTuTu nele no Android, dava um valor bem alto, sabe? Então, bah, era bem legal. Só que eu deixei pouco tempo o Android, eu não gostei muito assim, não achei. A minha ideia era fazer dual boot Android e Windows. Aí eu poderia rodar qualquer game de Android, qualquer coisa de Android, mas acabei que nunca colocando assim, de fato, usando com Android, porque acabava usando no celular e deixei para lá. Mas o Windows aí depois agora, até esses Windows mais novos tem aquele suporte para rodar aplicativos Android, né? E isso aí eu nunca testei. Uma vez eu fui usar e não funcionou, eu desisti. Então teria que ver mais a fundo como é que funciona isso daí, né? Então, aí no caso eu tô com o Windows 11 nele desde então, faz tempo. E eu me lembro, só para finalizar aí o vídeo aí, porque eu tava falando de um assunto, agora tô falando de outro aí, ó. Ele veio com o Windows 8, né? Só que o Windows 8, ele não era tão... Para quem já usou aí o 7, o 8, ele quando você usa numa tela Full HD, num dispositivo de 14, você meio que fica pequeno os elementos, sabe, na tela. Aí a pessoa tem que botar ali 125%, sabe, para aumentar. Só que no Windows 7 e no 8 não fica muito bonito. Fica meio que o sistema fica meio que bugado, assim, não fica tão bonito. Os elementos saem de padrão, sabe? Eu não gostava muito disso. E aí quando veio o Windows 10, eu me lembro que eu instalei o Windows 10 Preview nesse computador. Aí quando veio o Windows 10 mudou tudo. Eu olhava para o computador, eu usava às vezes até no sofá ali, na cama, assim, antes de deitar, eu vou usar um pouquinho. E eu usava ele no modo tablet, era bem bacana, assim, mas não cheguei a usar tanto assim no modo tablet. Por quê? Porque ele é fino, mas ele poderia ser mais fino, né? Hoje em dia já existe aí, esse mesmo que eu mencionei de tela 4K,
É bem fininho, tribom assim de usar, bem levezinho, sabe? E esse aqui já é mais trambolinho assim, apesar de ser 14, ele já é mais grossinho assim, mais trambolinho para usar em modo tablet assim na mão, sabe? Já é mais pesadinho. E ele tem a versão de 13 e 15 também. E a de 15 vinha a placa de vídeo dedicada. A de 13, eu quase comprei a de 13 porque era menorzinho e tal, mas eu acabei pegando, vou pegar intermediário. Acabei pegando 14 e não paguei barato nele na época até. Mas aí, resumindo, eu já, no caso eu tava falando quando veio o Windows 10, mudou tudo, ficou bem melhor a interface, né? O touch, assim, ó, o teclado virtual, assim, até, ó, você pode ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o teclado virtual. E depois que eu instalei agora não me lembro se é o 10. No 11, o que acontece? No 11 eu posso tocar na tela com o dedo mais assim na vertical e ele funciona, tá? Ali, ó. No Windows 10, agora eu não tenho certeza quanto a isso. No Windows 7 e no 8, tu tinha que tocar na tela assim, ó, com o dedo mais deitado para funcionar o teclado, entende? Aí era meio ruinzinho assim, sabe? E no 10 eu não me lembro agora, para ter certeza, e eu não vou instalar nele quanto a isso. Mas eu me lembro que aí, como a interface do 10 era melhor, mais moderna e etc., aí podia usar com 125% que ficava bonito os elementos, né? E nesse caso aqui eu estou usando com 100%, tá? Ele fica menorzinho assim, eu prefiro menor, então acabei no fim ficando com 100% mesmo. E no Windows 7, como é menor, os elementos acabam ficando um pouquinho menor assim demais, sabe? Mas fica legal, mas fica muito pequeno aí. No 11 e no 10, usando em 100% fica legal. Então, quando saiu o Windows 10, para mim assim mudou totalmente. Agora com o 11, é outra máquina assim, ó. E eu me lembro que depois que eu botei o 11, principalmente, ele ficou bem mais frio. Ele trabalha mais suave e frio. Com outros sistemas, inclusive com o 7, na época pelo menos, ele ficava muito com os coolers ligados ali, fazendo aquele barulho e tal. E aí eu já não gostava, assim, que era igual quando eu botava Linux nele. Ficava com aquele barulhão ali, não ficava legal. Aí no 10, até dependendo da versão, ficou bom. Mas no 11 é que eu também estou usando uma versão light nele. E na época eu usava o Windows 7 completo. Então, de repente, também isso influenciaria, de repente, né? Então, esse Windows 11 Lite que eu estou usando, ele funciona perfeito, fica silencioso e, inclusive, ele responde bem rápido, né? Só que ó, deu uma demoradinha assim, mas é normal, ó. Olha o teclado virtual, ó. Ele acompanha onde você vai lá, ó. Cara, o Windows 11 assim tá muito assim legal. Pra mim tá tão bom quanto usar o Mac ali, sabe? O Mac é muito lindo, obviamente, mas o Windows 11 também tá muito bonito. Cada dia que passa tá mais bonito ainda. E eu acho assim, ó, ficou muito legal. E inclusive não trouxe nesse canal, mas eu já fiz vídeo dele rodando o Mac. Foi feito um Hackintosh, mas não funcionava o áudio, tá? E nem o touch aí. Mas aí teria que ver para consertar isso. Era o touch, o áudio e Wi-Fi, né? Aí teria que usar no cabo. E eu usava ele no cabo, que nem eu tô usando aqui, ó. Então para mim não tinha problema, o cabo e o touch, assim. Mas era o áudio, né? Que eu preciso do áudio. Aí eu acabei, não, vou voltar pro Windows 11, que tava muito lindo. Se não existisse o Windows 11, aí era outra coisa, né? Aí o cara pensaria duas vezes. Mas, como existe o Windows 11 e é muito bom, então eu acho que compensa deixar. Funciona tudo perfeito. E aqui agora, por incrível que pareça, que nem eu falei antes, eu nunca tinha usado múltiplos desktop e no touch. Isso que eu bati na tecla. E esses dias eu usei eu tenho no MacBook lá o Windows 10 instalado aí.
eu quero botar uma hora o 11 nele. E aí você usa o trackpad, né? E também você passa pro lado assim, com o trackpad, passa pro próximo desktop. Então isso aí mudou muito. Lá na época do, acho que no Windows 8 nem tinha esse negócio de múltiplos desktop. O 7 não tinha, de repente só com uma software de terceiro, alguma coisa assim. Mas até onde eu sei, não tinha no 7, no 8. Ninguém nunca usava. Aí no Windows 10 aí que começou, né? E na época do Mac eu já não sei, não me lembro agora. Mas eu me lembro que no Mac, se eu não me engano, eu usei aquele El Capitan, né? Aquele lá tinha múltiplos desktop. Eu trouxe um vídeo aí do Mavericks aí no VMware e eu vou olhar lá se tem o múltiplos desktop no Mavericks. E quem puder confirmar aí nos comentários, comenta aí se no Windows 7 tinha. Eu tenho uma máquina ali com Windows 7, eu olhei, não achei. Não sei se tem que habilitar alguma função, mas não funciona, não achei. E para mim até então é só a partir do Windows 10 que tem essa função múltiplos desktop. E ficou muito boa. Do Windows 10 ficou legal e do Windows 11 ficou mais legal ainda. Então esse efeito aí com os dedos aí, exatamente como eu estou fazendo assim com 4 dedos, você faz no trackpad do seu notebook e ele vai passar para o próximo desktop. Então, dependendo do notebook que você tem, se é um trackpad melhor ou pior, você vai ter uma experiência melhor ou pior, né? E então aqui, no meu caso aqui nesse computador, eu estou mostrando para vocês aí essa experiência de usar múltiplos desktop com 4 dedos passa. Mas aqui tá meio, né? Vocês viram que dá uma engasgadinha. Mas então, resumindo o vídeo, eu recomendo ou não recomendo? Recomendo bastante o Windows 11. Eu particularmente eu estou usando o 11 desde que lançaram. Desde a primeira vez que lançaram, eu instalei num AMD Athlon X2. E esse computador até eu já vendi ele. E na época eu usei o Windows 11 nele um tempão. Porque até era o único computador que eu estava usando na época. E aí, mas na época que eu digo há pouco tempo, sabe? Não é na época que só existia o Athlon lá, até porque não tinha o Windows 11, né? Então agora quando lançaram o Windows 11, eu instalei nesse Athlon, ficou legalzinho e tal. Aí desde então eu sempre tento usar o Windows 11, mas quando não dá eu boto o 10. E no caso ali do MacBook eu quero ver para arrumar isso também, deixar com 11. E aqui no caso desse PC, então eu recomendo bastante, assim, se você tem um notebook aí com touch, assim, colocar o Windows 11. Eu coloquei um Lite aqui, que remove um monte de coisa para ficar mais fluido, né? E acho que fica muito mais bonito, muda totalmente a cara do computador, rodando o Windows 11. E outra hora vamos fazer comparativos aí, tá? Com Windows, Mac, outras versões do Windows aí, vou trazer. Tem muito vídeo aí pela frente, tá? Esse daqui até eu ia falar só sobre o Touch aqui, mas eu gosto já de falar algumas coisas a mais, até porque tem poucos vídeos ainda nesse canal, tá? Então eu tô explicando mais para quem quiser entender mais as ideias e a minha experiência aí. Então, eu sempre gostei de ver review de outras pessoas. Então, eu sempre gostei de ver se eu estou interessado como é que funciona o touch, sei lá, num computador. Eu sempre gostei que a pessoa falasse bastante, porque aí tira bem as dúvidas, né? Então, se você tem alguma dúvida e queira que eu teste alguma coisa também, só deixa nos comentários que eu respondo e faço o vídeo. Então, se você tem, eu quero usar tal programa, como é que é o touch nele? Eu vou fazer um vídeo mostrando aí e tal, entendeu? E rodando algum software, algum game, nessa configuração aqui, por exemplo, né? Que essa configuração aqui deixa eu ver aqui, é um i5, né? Mas eu quero mostrar certinho aqui. Tá, ó, é um i5 4200U, já é antiguinho. E tem uma placa de vídeo integrada, né? Que é
É um vídeo integrado do Intel HD Graphics, só que era o 4000 e... Deixa eu ver, peraí. Não mostra ali, mas... Peraí, como é que arrasta aqui agora? Não tô achando a borda ali, ó. Ah, não tô conseguindo. Ó, ficou largo agora, ó. Bah. Peraí que bugou aqui. Ah, não, deu aqui, ó. Tá. E aí, mas é 4.400, 4.400, se eu não me engano. Aí, então, só resumindo, então ele funciona normal, né? Como modo notebook, modo touch. E uma coisa assim, ó, perfeito, assim, ó, é a precisão do touch, assim. Você clica ali no ícone ali, ó, você fecha, assim. Não precisa estar clicando 500 vezes, né? Então ele é muito assertivo. E essa tela aqui eu já tenho há 10, 12 anos aí, sei lá. Eu tenho foto, é que eu não me lembro, né? Mas eu tenho uma foto ali de 12 anos atrás, que eu tava usando ele. E outra coisa que eu quero fazer um vídeo para vocês, se você já ficou até aqui, eu vou mostrar em fotos agora que eu tenho, né? Todos os notebooks que eu tive já, não todos, mas a parte deles que eu tinha foto, eu vou mostrar, fazer um vídeo e vou falar mais ou menos o que eu achei de cada um na época, tá? Então, se você tá olhando um para comprar aí usado, alguma coisa, touch assim, eu recomendo. Se você... Depende do uso, né, que você vai fazer na máquina, mas eu recomendo bastante, assim, porque tu tens uma função a mais, assim, né, que é girar ele, usar tablet, usar o touch, mesmo que você use só de vez em quando, não tem problema, mas é legal, entendeu? E na época que eu comprei ele, o sistema operacional não era tão bom, era o Windows 8, e a experiência de uso era bem pior agora do que o 11. O 11 é muito melhor. Então já existiam máquinas legais na época, 10 anos atrás, por exemplo, só que o sistema não acompanhou, né? Pelo jeito, quando eles lançam o hardware já tá legal, mas o sistema tá sempre atrás. Parece que para aproveitar aquele hardware, né? Então, imagina se tivesse o Windows 11 na época que eu comprei esse computador. Eu já poderia estar usando há 10 anos, 12 anos. E hoje em dia teria usando um sistema melhor ainda, na teoria, né? Então, então a pessoa acaba usando um sistema pior por mais tempo. E aí quando vai aproveitar algumas funções, a máquina já está mais defasada. E aí que vai começar a usar, aí que vai ficar legal, entendeu? O sistema. Mas ainda bem que hoje em dia já está bem avançado, assim, o Windows, o Mac, assim, então, o Linux também. Então a pessoa tem uma experiência legal com as máquinas novas aí, né? Então me deu até vontade de trocar essa máquina aqui pelo aquele que eu vi com tela 4K e coisa e tal, né? E muito lindo, assim, e era muito mais rápido, assim, era um i7, não sei o que. Então, dá até vontade, assim, de ter essa experiência plena, né? Acredito agora como vai ter ARM aí, né? Já tem aí. Acho que esses dispositivos aí touch, assim, mais fino, de repente já era bom esperar ou migrar para, de repente, pro ARM aí. De repente, assim, eu não vou migrar tão cedo, mas é uma ideia também, né? De repente a pessoa espera aí e pega já um touch assim com ARM. De repente é melhor, não sei. Mas eu vou ficando no Intel, AMD aí mesmo. E olha aí, ó. Recomendo. Eu vou terminar esse vídeo aqui agora, quando fechar 25 minutos. E aí, tchau, entendeu? Aí eu dou tchau pra vocês. E é isso aí então. Falei um pouquinho desse notebook. Vai ter review dele, tá? Vou mostrar algumas coisas e vou mostrar de novo no review touch aqui e tal, mostrando que bacana, mas aí rapidinho, né? Não vou ficar me enrolando aqui. E é isso aí então. Eu acho muito legal ele. Se você está procurando então usar o Windows 11 com touch aí, eu recomendo, acho bacana. E é isso aí. Eu não tem muito o que falar, vou só esperar os 25 aí para ficar redondo e já era. Então
Então deixa o like, já se inscreva no canal aí que vai ter vídeos muito mais legais aí do que esse aí. Até mais, valeu!